Hoje vamos falar sobre Birkat Hashem. Esse é um dos 7 leis de Noah, que é proibido blasfemar. E como sabemos, as leis de Noah são portais para assuntos. Então a lei em si proíbe se revoltar, se manifestar verbalmente contra Deus, ou de forma que despreze o Criador. Deus nos livre de ter um desprezo desse. E o principal desprezo seria fazer como se fosse a zombaria, a gozação de usar o próprio nome de Deus contra Ele mesmo, que é essa mais grave proibição. Mas falando com pessoas tementes a Deus, claro que não vão fazer isso. Mas dessa proibição aprendemos algumas coisas. De modo geral, você vê aqui o poder da fala, que pecado não seria apenas uma ação negativa, uma fala negativa também tão grave e é tão malquista perante o Criador como uma ação. Então disso aqui pode derivar todos os cuidados que pode haver uma fala. Na verdade tem umas falas proibidas que seriam derivações do assassinato, por exemplo, falas que prejudicam outra pessoa, que agridem, que matam a sua felicidade, que matam o seu sentimento de querer viver. Então isso não é da blasfêmia. A blasfêmia seria a fala de uma maneira que despreza o Criador ou despreza os valores que o Criador quer que hajam aqui no mundo. Então, quais seriam esses casos? Vamos lá, então. Número 1, vamos falar de forma que diminui, que despreza ou que se revolta contra Deus. São derivações da blasfêmia. Número 2, respeitar o nome de Deus. Apesar de que Deus é muito maior do que o nome possa apresentar. Deus é tudo. E nomes são especificações. Deus não é só aquela parte específica, é tudo. Todo o sentimento de existência que podemos sentir, Deus está lá fazendo aquele sentimento poder existir. E a maneira dele existir supera a nossa capacidade de entender. Mas então os nomes, qual é o valor do nome? O nome seria um ponto de referência para o sentimento, para o entendimento que temos sobre o nosso Criador, nossa origem. Então, já que o nosso ponte, nossa ligação com o nosso Criador se descreve em palavras, essas palavras que descrevem Ele apresentam o nosso sentimento em relação a Ele. E se vamos usar elas de forma que despreza, isso significa que desprezamos o nosso sentimento em relação a Ele, desprezamos Ele. Então, apesar da palavra não ser suficiente e abrangente para descrever o Criador, mas ela é, no nosso nível limitado, o ponto de referência. Então não podemos usar esse ponto de referência, não podemos desprezá-lo. Por exemplo, não podemos falar dele em vão, só se for numa reza ou num estudo. Não podemos rasgar um papel ou outro material onde está escrito ou gravado o nome de Deus. Esse ponto, da mesma forma, também não podemos desprezar o juramento em nome de Deus, ou jurar falsamente em nome de Deus. Estamos ligando Deus, que é a verdade absoluta, com a falsidade. É um desprezo isso. É similar à blasfêmia. Então, quando você vai rezar e vai falar o nome de Deus na reza, tem que se comportar de maneira temerosa. Não rezar num lugar sujo, não rezar de maneira desrespeitosa, sem roupa suficiente.
Tudo isso tem que ser de uma maneira de temer o Criador, com quem estamos falando, sobre quem estamos falando. Não mencioná-lo em ambientes e situações que carecem de respeito. Não falamos de Deus em vão. Isso quer dizer que essas palavras referentes ao Criador jamais podem ser utilizadas aleatoriamente, sem se concentrar no significado, sem respeitá-las. Por isso que sempre falamos Baruch Hashem, bendito o nome, não falamos qual é o nome. Falamos sempre de forma de código para evitar dizer o próprio nome, que é aquele que se fala na reza, Adonai, Elohim. Já eu estou falando agora já de forma diferente para não falar explicitamente o nome, da forma que aparece em livros judaicos escrito. Então para falar o Criador, o Eterno, que são atribuições, não são referências totalmente diretas, que nem a palavra Deus, por exemplo, em português seria uma referência mais direta do que Criador e Eterno. Então ela deve ser falada de forma mais respeitosa do que se precisa falar do Criador num ambiente não tão respeitado, fala o Criador. Também, é melhor evitar, melhor sempre respeitar, enfim. E o mais grave é não falar o nome do tetragrama explicitamente, não importa em qual vogal. Digamos que tem aquela seita idólatra que se diz testemunhas de, né? Aí eles tentam falar o nome, eles falam de forma alterada, mas já está beirando a proibição falar mesmo de forma alterada, porque se refere ao tal. E mesmo quando você lê na Torá, e a Torá às vezes tem o nome tetragrama, muitas vezes a gente fala Adonai, a gente não fala o tetragrama, nunca, a gente só pensa ele. Usar o nome de Deus para amaldiçoar alguém é um desprezo. O nome de Deus e Deus em si não são ferramentas tuas para ter os acertos de contas. Então é um desprezo e uma fala em vão. Inclusive a palavra Shalom é considerada um dos nomes de Deus. Então não se fala Shalom no lugar onde as pessoas estão despidas ou no banheiro, coisa assim. Mas atribuições que nem o misericordioso, todo-poderoso, o eterno, isso não tem tanta santidade que nem a palavra Shalom. Então pode ser utilizadas mesmo em lugares não tão limpos. Mesma coisa, os livros sagrados não podem ser descartados porque tem o nome de Deus ali. Então eles devem ser sepultados de forma honrosa. Agora vem a questão do juramento. Você não pode usar fala contrariando o valor da verdade, que diz que o selo, a assinatura, o carimbo de Deus é verdade. Verdade quer dizer aquela coisa imutável, que não muda, aquela coisa que é real, que é concreta. Deus é o concreto, Deus é o real, o verdadeiro, que existe de verdade e nunca vai mudar, nunca mudou. Então não se pode burlar o valor da verdade com a fala. Por isso deve sempre se falar a verdade. A única exceção para fazer paz entre pessoas pode se exagerar, arredondar pontas para manter a paz entre pessoas que estão em disputa ou em discórdia. Mas sempre buscando minimizar. Digamos que se trata de falar mais meias verdades do que
Falar mentira explícita é coisa muito, muito negativa. Pode se esquivar e fazer meias verdades para fazer a paz entre as pessoas, deixar de falar a verdade completa para que não surja mais discórdia, digamos assim. Agora, juramentos têm que ser cumpridos. O Benor tem a obrigação de cumprir esses juramentos. E ali está o grande portão do Benor para tornar obrigatório para ele algo que não era obrigatório. Já que a fala tem a obrigação de cumprir, então se ele assume perante Deus um dever particular dele, ele é proibido de inventar e criar novas religiões. Então ele não pode fazer um juramento em nome de outros. Ele não pode obrigar os outros a assumir o que não está obrigado de acordo com a lei de Noah, mas ele pode assumir sobre si coisas e será obrigado a cumprir, se assim ele jurou. O melhor é não jurar, porque é muito, muito grave transgredir um juramento que você faz para Deus. Mas se jurou, tem que cumprir. A única situação que seria cabível jurar é quando a pessoa está num aperto, numa desgraça muito grande, e faz um juramento de uma abstinência ou de uma boa ação, de bondade, dizendo assim: se tu, Deus, vai me salvar, então assumo fazer tal e tal coisa, ou se me abster de tal e tal coisa. Outra maneira, momento de precisar jurar, se a pessoa entende que através do juramento ele vai poder se desviciar de um exagero, de um excesso que ele tem, então tem cabimento dele fazer um juramento de se abster daquele excesso, desde que ele seja realmente capaz de cumprir. Se ele está tão viciado que o juramento vai ser burlado, ele não vai conseguir tolerar, a abstinência não deve jurar. Jura aquilo que se cumpre. Mesma coisa o juramento de dar caridade, de fazer doações, de ajudar quem precisa, deve ser cumprido. Agora tem uma situação do juramento que não é para assumir algo, mas para averiguar um fato, como testemunho no tribunal. Tem que jurar às vezes no tribunal, ou às vezes tem que jurar, digamos, fidelidade para o rei ou para a pátria, colocando a mão em cima de um livro sagrado. No caso, o Benor vai optar pela Bíblia hebraica. Esse juramento vai ter valor, que nem um juramento em nome de Deus, porque a Bíblia hebraica tem o nome de Deus dentro dela. Então esses juramentos não são proibidos de juramento para averiguar. O Benor tem que cuidar da honestidade, cuidar que a lei seja cumprida. Precisa às vezes prestar depoimentos e testemunhos e assumir que tenha falado a verdade. Então nesse caso ele pode jurar em nome do Criador, do Eterno Deus, do céu e da terra, digamos. Não usa nome explícito, mas fala sobre as atribuições. Jura em nome do Criador, do Eterno, ou do Todo-Poderoso, Deus do céu e da terra. Da mesma forma pode jurar em nome de alguma criatura. Pode jurar em nome de alguma criatura, ou na vida de alguma criatura, desde que não seja em nome de um ídolo. Proibido jurar em nome de ídolo, porque está honrando ele com isso. Agora sim, juntar num juramento o nome de Deus com o nome de criatura não se deve, ou um ou outro. Quando jura no tribunal, tem que jurar sobre um fato verdadeiro, jamais jurar sobre um fato falso, que seria falar mentira, e jurar ainda que aquela mentira seria verdade, isso é proibido. E também, quando ele atrela o juramento em nome de alguma coisa, tem que ser alguma coisa que existe de verdade. Por exemplo, um ídolo não existe, é uma fantasia, não pode jurar em nome de fantasias. De novo, está atrelando a verdade à mentira. Juramentos desnecessários não se fazem, ainda mais se for em nome de Deus. Por exemplo,
Uma coisa óbvia, por exemplo, o sol amanhã vai nascer no leste. É um juramento desnecessário, todos sabem que isso vai acontecer. Mesma coisa se jurou que hoje isso já aconteceu, também já é falso. Se sabe que ele nasceu no leste. Agora jurar é uma coisa que todos sabem que outro juramento em vão. Todos sabem que é uma mentira óbvia, não pode jurar por ela também. Todos sabem que, digamos, que tal pessoa é homem e não é mulher. Se ele for jurar que ela é mulher e não é homem, é um juramento falso. Todos sabem que isso não existe. Ele está desprezando a palavra, está desprezando a imagem de Deus que tem nele. Está desprezando o valor da verdade que exercemos através de nossa fala. Jurar fazer uma coisa que é impossível, por exemplo, não dormir 72 horas seguidas, nem um pouco, nem cochilar. É impossível. Então, quem jura isso está jurando em falso. Quem jura transgredir um mandamento é um juramento vão. Ele já jurou para Deus, a alma dele já jurou para Deus a cumprir, agora ele está jurando desjurar o que ele jurou. De novo está desprezando o valor da verdade. Claro que tem que cumprir a lei, e no momento que ele jurou descumprir, estava transgredindo. A pessoa não pode jurar sobre o que depende dos outros. Ele pode jurar que da parte dele ele vai aceitar uma proposta de fulano, ou ele vai propor para Beltrano alguma coisa, mas ele pode jurar sobre a parte dele. Tem que deixar no juramento a abertura para a parte do outro, que não cabe a ele. Tá, só para terminar, existem juramentos que é possível desfazer. Se na hora do juramento a pessoa avaliou que vai poder cumprir, juramento sobre compromisso, tem que chegar numa pessoa especializada no assunto. Eu não vou agora abranger sobre isso, que possa avaliar que o juramento foi feito com boa intenção, com intenção de cumprir, e faltava ali informações. Aí se desfaz o juramento. O juramento feito equivocadamente por falta de informações. Mas existe um juramento que não dá para desfazer, que é o juramento atrelado à opinião pública. Ou seja, ele só vai ser desfeito se todos os seres humanos, todo o público vai aceitar a anulação. Como é impossível você ir para todos, ir um a cada pessoa e pedir anulação, então ele fica atrelado a uma coisa impossível e ele vai acabar prevalecendo.